Estamos no ar com mais um Sem Pauta Entrevista e cada vez nós estamos recebendo aqui convidados ilustres. Desta vez vamos receber, antes de dizer quem vai estar com a gente, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você acesse aí os nossos canais. Sim, nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube, né? No canal do YouTube, vá lá. Não se esqueça do sininho, tá? Para você receber as notificações. Siga a gente. E também no Oxente Cast, tá? No YouTube, Oxente Cast, você vai lá e você vai assistir as nossas entrevistas, tá bom? Siga a gente nas redes sociais. Olha, nós estamos hoje recebendo aqui um ilustre convidado. Ele foi prefeito da cidade de Itamaracá, né? No litoral norte de Pernambuco, uma das praias mais belas deste país. Tem uma história muito bonita para contar. E hoje, senhoras e senhores, você vai conhecer a história de Rubinho Catunda. Por que Catunda? Rubinho é carinhoso, Rubinho. Com certeza. E Catunda? Hoje é que começaram a incorporar o nome Catunda, porque na verdade era só conhecido por Rubinho. Rubinho. Né? Carinhosamente Rubinho. Carinhosamente. É Rubens? É Rubem, com M no fim, né? M de Maria. Não tem o S. Não, é Rubem. E aí começaram agora Rubinho Catunda, né? Uma nova apresentação de alguém que na verdade é conhecido historicamente como Rubinho. Apesar de algumas pessoas, né, falarem que na verdade não é Rubinho, é Rubão. Rubão. Inclusive eu tenho uma história, eu estive com Dilma, né, enquanto a gente era prefeito. Sim. E nós tivemos uma apresentação com Dilma e com as pessoas para divulgar o que é que se fazia. E então eu me lembro bem, já umas 10 horas da noite, a gente chegou lá em Brasília, o tempo, e você sabe, às vezes nos estúdios desligam tudo, né? E estava um calor grande, e Dilma chegou, né? E quando Dilma chegou, ainda me lembro, tinha um deputado, que eu estou esquecido o nome dele. Ela um presidente à época, não, ou ministra? Era ministra. Ministra. E quando ela chegou, eu disse, rapaz, ela já vem, ela inclusive completamente diferente do que a gente via. Sim, aí na TV, né? De um, como é, um macaquinho, não, um macaquinho, era um macaquinho vermelho. E ela chegou e o deputado falou com ela, disse, não senhor, dando ênfase, não senhor, já disse ao senhor que não faça, não vou fazer. Eu digo, olha, ela veio braba, eu já fiquei com medo lá. Aí ele falou, já disse ao senhor que não vou fazer. Maurício Rantes. Sim. Certo? E eu disse, bom, aí chegou na hora que me chamou, né? Vamos, Itamaracá, Rubinho. Eu cheguei lá, ela olhou e disse, mas você não é Rubinho, você é Rubão. Quebrou o gelo ali, deu uma melhorada. Eu disse, uma melhorada, né? E ela disse, coloca a mão em cima de mim, eu meio tímido, né? Coloquei a mão e ela aí citou as coisas de Itamaracá, né? E aí eu fiquei conhecendo uma Dilma diferente. Foi por sua cara. Exatamente. De cara. Exatamente. Fiquei conhecendo uma Dilma diferente. Porque, inclusive, eu fiquei até com medo de levar uns esporros dela. Sim. Eu conheci a presidente Dilma, ela realmente é muito enérgica. Sim. Ela era muito enérgica. Eu fui para uma reunião uma vez em Brasília. E ela chegou como ministra também à época, muito enérgica, muito cheia de, sabe, de empoderamento, sim, né? Ela tem essa coisa, autoritarismo, né? Autoritarismo, de bater a mesa, sabe, de não comer corda, como diz o nordestino, comer corda de homem, enfim, ela era assim, podia ser deputado, senador, ela era muito enérgica. Rubinho, você governou a cidade de Itamaracá... 2009 a 2012. 2009 a 2012. É. Foi um dos momentos mais brilhantes, eu digo isso com propriedade, porque eu fui muito a Itamaracá nessa época, né? Foi um dos momentos brilhantes de Itamaracá. No que se diz respeito à participação da cultura, sim, da cultura popular, né? A gente via muito a imprensa pernambucana como um todo, as emissoras de televisão, transmitindo festivais, transmitindo verão, festas, eventos. As pessoas, você fez muito assim, qual foi a sua entrega por Itamaracá? Porque a gente via uma Itamaracá, hoje a gente vê uma Itamaracá
sofrida. Eu vejo pessoas reclamando da cidade, e isso já tem algum tempo que essas pessoas, os veranistas que eu conheço, que eu amo Itamaracá, eu gosto de Itamaracá, eu acho que um dos litorais mais bonitos do Nordeste é Itamaracá. Mas eu vejo muita gente, inclusive eu tenho amigos que reclamam da cidade, reclamam da escuridão, da falta do saneamento, da captação de lixo, que a cidade está com muito lixo. Como é que o senhor vê? Porque a época que o senhor governou, qual foi a entrega que o senhor fez à cidade? Na verdade, aquilo não foi nem um momento político. Foi um momento, como você diz, um momento de entrega aquilo que a gente mais gostava na vida, a Ilha de Itamaracá, né? Uma ilha que em 1958, quando eu conheci, né? E fiquei... O senhor mora lá desde 58? Sempre entre Itamaracá e Recife, né? Mas sempre lá, mais lá do que em Recife. E aquilo, Itamaracá me encantou, né? E eu não gostava de política, nunca tinha atuado na política. As coisas... eu era totalmente averso a esse tipo de coisa. Mas a gente foi começando a morar em Itamaracá e ver as coisas. Comecei então a reclamar das coisas erradas que se faziam. Aí me colocaram aí lá como presidente da comunidade do Sossego. Lá eu comecei a desenvolver um trabalho, né? Trabalho de levar alguma coisa para a comunidade que não tinha, água ou alguma coisa. Ao social. Sim, o lado social. E sempre lidando bem com toda se envolvendo pessoal, com um, com outro, sim, ali, com outro, pescadores. Exatamente. E aí começaram a dizer, por que você não se candidata? Eu disse, não quero, eu não tenho interesse nisso. Pretensão. Não tinha pretensão. Mas as coisas foram sendo conduzidas mais para diante, e o que eu vi é o seguinte, uma forma de transformar a história com o poder, e o poder na mão. E o poder é o poder político. Ele é que, na verdade, até as leis... transforma. Exato. As leis hoje são feitas pelos políticos. São feitas hoje, não. Eternamente foram feitas pelos políticos. E a única forma de transformar a história é com o poder na mão. Então, certo, por que você se candidata? Não tem que acabei me candidatando a vereador, certo? E por incrível que pareça, apesar, por exemplo, de eu viver em Itamaracá há muito tempo, mas eu era muito recolhido. Tímido. Eu ia na beira da praia, conhecia o pescador, eu andava muito lá por trás, onde tinha os manguezais. Eu me lembro bem, inclusive, o seguinte, quando terminava o inverno, então aquelas poças lá ficavam com camarão, aquele tipo de camarão vermelho que dava naquela região lá. E eu sempre com caju, com a manga, e aproveitando daquelas delícias da ilha, né? Das riquezas naturais. Exatamente, as riquezas naturais. O mar me encantava, tudo lá para trás me encantava. E aí eu comecei a viver lá, até que um dia me colocaram, porque você não sabe, acabei saindo, né? Aí foi o quarto mais votado, apesar de achar que eu não teria esse número de votos. Até eu me surpreendi. A partir dali eu comecei então a atuar no campo político, né? A combater. Isso em que ano, Rubem? 2000. 2000 a 2004, eu fui vereador, né? E comecei a combater aquelas coisas, eu fui o vereador da oposição. E da oposição. E inclusive eu fiz a deputada esposa de Ives Ribeiro, Cessa Ribeiro. Sim. Eu como vereador, eu fiz ela majoritária dentro da ilha. E contra o próprio prefeito, né? Então eu tive essa primazia de ter feito isso e fiquei sendo então conhecido. Foi quando o Pedro Eugênio apareceu lá e começou a conversar, e eu era muito tímido e achava que falar com um deputado federal era uma coisa anormal, certo? E eu fui sempre tido como um cara que falava pouco. Eu falava pouco porque era tímido, né? E aí foram aparecendo as oportunidades, depois eu tive uma aproximação mais com o Pedro Eugênio e com outras pessoas, né? Lá. E a gente aí começou a atuar no campo político, a reivindicar as coisas, até que então me convidaram para ser o candidato a prefeito, né? Pelo partido lá dos trabalhadores na época, né? O Pedro Eugênio te incentivando a isso. O Ives Ribeiro também que é ligado digamos, à esquerda, né? Sim. E ao socialismo, sim, né? E ali eles te incentivaram a ser candidato a prefeito. Inclusive eu tinha uma leitura muito boa de Ives, né? Porque ele tinha feito muito projeto social. Sim. Ele tinha sido prefeito de Tapsuma. Sim, e de Igaraçu, né? também. Igaraçu. Né?
né? Mas na época ainda ele tinha sido Itapsuma e depois passou para Igaraçu. Depois de um tempo ele foi para Igaraçu. E eu tinha aquela leitura boa dele, né? De Ives, de Pedro Eugênio, então eles me enquadraram lá para que eu fizesse parte do partido e passei então a atuar mais politicamente, né? Foi quando eu tive, inclusive, fizeram uma eleição, eu tive uma eleição lá para prefeito, eu fui chamado para ser o candidato. Eu disse, mas rapaz, eu não tenho a condição para ser o candidato, né? Tinham cinco candidatos. E acabaram me colocando para encher, é como se fosse, o PT tinha um negócio feito, o cachorro não urina para dizer que o negócio é dele, o lugar lá é dele, sim, o gato a mesma coisa. Sim, a demarcação, né? Exato. Aí o que é que quiseram? Não, você vai. Para demarcar terreno. Exato. Aí eu fui. E tinham 5. E apesar de uma campanha pobre, mas a gente andava, naquele tempo podia andar com a bandinha, eu ia de casa em casa com a bandeira e eu fiquei... dos conhecidos, exato, conhecia todo mundo. Exato. Aí pronto, o pessoal começou a dizer, mas rapaz, que campanha simpática, não sei o quê, e acabei foi em terceiro lugar, né? Tinham 5, ganhei para 2 ex-prefeitos, né? Eu disse, bom, aí disseram, bom, agora passou. E eu não disse, não, cumpri minha missão, não tinha mais. Não vou disputar mais. Não. Aí vieram e disseram, mas você está bem na rua, você é isso, você é aquilo. Não, eu não acredito nessas coisas. Aí começaram, ainda me lembro assim, num dia lá de uma candidatura de deputado, que eu apoiava Pedro Eugênio, e lá vinha eu com as botas na mão, sabe? Eu gostei de andar com sapato, eu andava descalço. Aí com as botas na mão, o cara disse, ó, aquele cara vai ser o futuro prefeito de Itamaracá, né? Eu fiquei olhando e acabou eu sendo o prefeito de Itamaracá, né? Foi para o embate e, na verdade, a gente venceu um candidato que foi prefeito de Itapsuma. O filho dele era prefeito também de Itapsuma e ele foi prefeito de Itamaracá, né? E eu venci um candidato popular. E venci o Paulo Volia, né? Paulo Volia, assim, que o filho dele, Cal Volia, foi prefeito da cidade e está disputando, inclusive, exato, né? Ele agora é candidato, agora já contra o prefeito atual, né? Que aproveitar e fazer o convite a Cal Volia para que ele venha aqui ao nosso programa também, né? Para poder ser entrevistado. Ele virá, com certeza. Ele gosta dele. Com certeza. Ô, Cal, você está convidado, viu, Cal? Pronto. Você e os demais aí. Sim. Pois é, Rubinho, e você me diga uma coisa, você envolveu umas festividades ali em Itamaracá, numa época em que as pessoas, elas, se eu não me engano, era ver o sol, alguma coisa voltada para o sol. E Itamaracá, o Brasil todo via Itamaracá. É porque existiam eventos. Né? Isso antes de eu ter sido prefeito. Vamos abraçar o sol. Itamaracá era muito visitado. Inclusive, Raposo, que era diretor da Globo, ele via Itamaracá como um grande cenário de novela. Por isso que ele fazia muita coisa lá em Itamaracá. Sim, inclusive artistas da Globo fizeram... Eu me lembro, eu estava lá na igreja ali de Jaguaribe, não estou lembrando o nome dela. Ela fez até fez várias novelas. E eu via quando o pessoal chegava e começaram a tirar fotografia ali em Jaguaribe, né? E aquilo me encantava, né? As pessoas que vinham em Itamaracá o paraíso, né? Você foi abriu as portas de Itamaracá para essas festividades também. Sim. Porque, por exemplo, eu lembro também que a Globo fez uma transmissão lá de uns eventos. Na época você era governo, né? Sim. A Globo, inclusive, fez parte da nossa história, né? A história como prefeito. Porque a gente, na verdade, fez um planejamento para recuperar a ilha por inteiro. E dentro daquele planejamento, a gente precisava de uma âncora. Quer dizer que você fez todo um planejamento de recuperação da ilha, foi? Sim. Então nós começamos a atuar na saúde, na educação, em tudo, inclusive na infraestrutura. Nós tínhamos um problema sério, né? A ilha, em todos os invernos, a ilha é uma bacia, absorve toda a água que chega, e os manguezais, que na verdade era a saída das águas, esses manguezais foram obstados por loteamento feito de forma irregular e irresponsável, né? Então passou, principalmente do lado do Forte Orange, onde a população tinha o maior poder aquisitivo, e as casas
até um certo tempo as pessoas iam, depois não iam mais porque estavam todas, a água não deixava mais, as ruas todas cheias d'água, e quando a gente entrou tinha aquele problema, o veranista, os grandes indutores de desenvolvimento de Itamaracá era o veranista e o turista. O turista já tinha desaparecido há muito tempo, e o veranista tinha suas casas como, né, como um local que, inclusive, a festa das famílias, aquele churrasco, final de semana, exato, um aniversário, tal, férias. Tinha que recuperar e tinha que colocar os veranistas de volta. Então a gente fez um estudo e passou então a desobstruir todos os canais, passou a abrir para que as águas saíssem, passou inclusive o seguinte, o lixo era colocado dentro da ilha, todo o lixo recolhido na ilha era colocado dentro da ilha. Aquilo, na verdade, gerava uma série de problemas, eu ainda me lembro, até brinco. Quando você colocava uma carne para fazer churrasco, primeiro o visitante do churrasco era as moscas. Tinha tanta mosca em função do lixo que inviabilizava até de você fazer determinadas coisas num lugar aberto. E aí a gente foi, logo, fazia parte do planejamento, a gente tirar o lixo de dentro da ilha. Né? Sim, sim. Não só recolher, mas como tirar o lixo que era jogado. Colocar em outro aterro, sabe? Exato. O que é que a gente fez? A gente recebeu, inclusive, tinha uma multa de 3 milhões de reais porque Itamaracá botava lixo dentro da ilha. E a gente entrou disposto a que aquela coisa deixasse de existir. Aí nós fomos chamados pelo Ministério Público, se fez uma audiência lá com o juiz, e veio o Ministério Público e eles começaram a dizer que a gente tinha que fazer aquilo de imediato. Eu disse, olha, quem quer tirar o lixo somos nós. Né? Somos nós, primeiro como gestor, depois como atuante, como pessoa que mora na ilha e que vê isso como uma aberração. E os promotores, inclusive, quiseram forçar logo a barra para que as coisas acontecessem. Olha, veja bem, a gente quer tirar o lixo, agora a gente quer um suporte para que a gente possa tirar. A gente tem que fazer um exemplo, porque a retirada do lixo ia gerar mais recursos, né? Porque o caminhão que andava ali na ilha, ele andava e com 10 minutos ele botava o lixo lá no lugar e voltava. E aí a gente entrou em entendimento, né? Com lá em Goiânia tem um local onde um aterro sanitário, tratamento de resíduos sólidos, né? Sim. E a gente aí queria fazer com que aquilo acontecesse. O promotor, inclusive, insistiu muito, disse, vamos fazer o seguinte, até meio hilário. Aí o promotor insistiu e disse, olha, a gente quer fazer, agora pelo prazo que você está dando, a gente não vai conseguir fazer. Eu vou fazer uma coisa melhor, eu vou dar a chave da cidade, o senhor vai resolver. Até o juiz ficou rindo um pouco, né? Por quê? Porque quem queria era nós, e ele queria de todo jeito fazer que aí ele deu prazo, deu tudo isso, a gente inclusive contratou uma empresa de porte, né? Para que o lixo fosse, na verdade, retirado, e importou mais de algum recurso que a gente tem que fazer, porque o lixo já não era mais depositado, o lixo era levado para Goiânia, então o lixo era feito por 3 caminhões papão, né? Para transportar, só que um caminhão desse que fazia isso em 15 minutos passou a fazer em 1 hora e 2 horas, né? Aí teve de ter mais caminhões, mais gente trabalhando. E você investiu nisso? Exatamente, então a gente começou a retirar o lixo da ilha, retirou o lixo da ilha. Inclusive a coleta era feita de forma, era uma empresa de porte, era uma empresa nacional, e a gente então fez a concorrência, eles ganharam e a gente tirou o lixo da ilha. Mas depois de tirar o lixo, precisava tirar as águas. E a gente fez um trabalho profundo para retirar as águas. Desobstruiu todos os canais, né? Drenou tudo. E eu duvidava que a gente chegasse àquele final feliz, né? Porque é uma complexidade muito grande. Com certeza, porque aquilo era uma coisa que vinha antes. Então ainda me lembro assim, num dia de domingo, a gente estava com as máquinas lá, não máquinas, a gente alugou as máquinas, e chegou um cidadão e disse, o senhor é o prefeito? Eu digo, estou. Olha, ali a minha casa faz 5 anos que eu não entro nela. O senhor vai resolver? Eu quero resolver. Agora, o senhor tem 5 anos que o senhor não entra e eu entrei agora. Ele disse, não. E eu pensei até que ia ser mais tempo para que a gente resolvesse. Aí a gente começou e conseguiu tirar as águas de lá, né? Permeou o caminho, então depois daquilo, ter retirado as águas, a gente então começou a desobstruir as estradas, tudo isso as com ruas, técnicos, tudo projeto de viabilidade. Tudo bem orientado, certo? E começou. Então a gente começou, inclusive, a ser admirado. Quando chegar lá no forte, quem é aquele? É ele ali, é o prefeito. E as pessoas sempre me convidavam até para, chega aqui em casa, para tomar uma bebida, fazer aquela coisa. E a gente ficava gratificado porque a gente estava dando resposta àquelas pessoas que
tanto queriam aqueles finais de semana dos pais, com os netos, com todo o pessoal, os churrascos, voltaram a acontecer na ilha. Mas a gente precisava de uma âncora. Uma âncora para que Itamaracá recuperasse de forma mais veloz. E a gente então entrou em contato com a Rede Globo. Existia lá já um local, que foi feito em outro governo, um projeto que existia, mas o projeto parou no espaço e no tempo. Então a casa existia e aí a Rede Globo foi para lá. E a hora que a Rede Globo foi para lá, Itamaracá foi mostrado ao mundo inteiro. Sim, né? sim. Então os finais de semana entraram. O grande boom era ir na Casa da Globo, Casa da Globo. Aí a Casa da Globo começou a trazer os artistas, né? Trazia um, trazia outro. E ainda me lembro com o filho. A prefeitura reformou toda a casa, deixou toda ela pronta. Deixou, porque o que ele precisava? Infraestrutura. Sim, é o que eles pedem. Exato, limpou, fez tudo, ajudou e eles estiveram lá. Então, eles davam voz e vida à ilha de Itamaracá para o mundo inteiro. Aí começou. Os veranistas voltaram. Quando voltaram, começaram a movimentar a economia. Eu fui algumas vezes, inclusive. Inclusive, a economia começou a girar. Porque aquele que vinha lá, ele ia comprar lá a bebida dele, ele ia no mercadinho, ele ia na farmácia, carne, tudo. E ele começou a movimentar. A ponto, inclusive, eu falo isso com muita curiosidade, tinha um amigo nosso que era mestre de obra. E eu mandei chamar ele. Só... Vamos trabalhar aqui com isso. Não vou, porque eu tenho emprego à vontade. Então agora eu sou chamado para o que dá melhor. Hoje, inclusive, ele quando eu conto esse fato, ele diz, foi comigo, eu digo, foi com você mesmo. Eu vi que as coisas começaram a acontecer, e aquilo eu vibrei com aquilo. E a gente começou a entrar na parte social, trabalhou muito, né? Aí começou a saúde, a educação, tudo. E eu era o seguinte, era um cara que queria que as coisas andassem. Então, meu secretário vinha para cá, secretário da Educação. Você acelerava todo mundo. Exato. Eu quero celeridade, eu quero aqui que aconteça. Dava liberdade para que as coisas atuassem. Aí chegava o secretário, Rubinho, eu estou querendo fazer isso, faça. Mas eu quero o resultado. Faça. E comecei a obter resultado em função dessas circunstâncias que a gente provocou, né? E aí as coisas começaram a melhorar, né? A ilha, na verdade, teve pleno emprego, coisa que é difícil, né? E aí a gente começou a fazer outros investimentos nas áreas, por exemplo. A gente tinha muitos eventos, né? Eventos que, inclusive, não causavam nenhum dano ao erário de Itamaracá. Sim, nem ao meio ambiente. Não, exato. Então tinham festas, foi quando, inclusive, eu procurei Reginaldo Rossi logo quando eu entrei lá. E todos os eventos que a gente fazia, a gente trazia o Reginaldo Rossi. Que era, na verdade, ele era o... Você sabe mais que eu, o rei. Ele pegou, foi lá em Jô Soares. Jô Soares nem falava porque ele... ele falou tudo, né? Aí pronto, Reginaldo Rossi, aí começou. Inclusive é o seguinte, o governo do estado mandava nos carnavais, nas festas lá, uma grade. De artistas. De artistas. E a primeira grade que veio para mim... aí chegou lá, um bocado de artista que eu vi que não era artista. Não tinha o nome de Reginaldo? Né? Não. Não tinha? Aí a gente incluiu o nome de Reginaldo. E inclusive o seguinte, passou ele a fazer os eventos, inclusive pago pelo Estado, sim, lá na ilha. E aqueles que vieram de princípio, eu achei que não tinha capacidade. Não, nada a ver com a ilha. Aí disseram, mas Rubinho, as pessoas que trabalhavam com os eventos me chamaram, inclusive eu fui chamado para o Palácio do Governo, para dizer, rapaz, porque eu disse, olha, porque esse tipo de cantor que vocês querem aqui, isso não vai ter repercussão positiva. Sim. Muito pelo contrário, vai ter repercussão negativa. Sim. Então a gente quer, na verdade, evento de qualidade. Aí eles botaram a grade, eu disse, eu quero esse, mas rapaz, você quer tudo, não está na grade, eu quero, né? Aí foi começado a falar, aí foi, inclusive eu dava muito ênfase aos artistas de Pernambuco, ao Seu Valença, todos os artistas daqui, inclusive ao Seu Valença até no Almir Rush e tal, tudo que era daqui, né? Certo. Por quê? Porque eles iam receber um recurso que eles não receberiam, porque os artistas do Sul eram que vinham e que receberiam. Eu trouxe uma gama de artistas que ele ficou e marcado na história. Pelos comerciantes também, sim, porque passaram a ganhar dinheiro. Sim, mexia, né, com o comércio, né? Hoje, inclusive, é uma marca. Seu tempo eu ganhei dinheiro. Seu tempo eu fiz. E eu fui convidado por dois empresários, em princípio por um empresário que queria fazer um evento, Itamaracá Fest. Porque essas festas não eram feitas em Itamaracá, eram feitas em outro... Quer dizer que o Itamaracá Fest começou no seu governo? Exatamente, foi.
Aí eles vieram para mim, disseram, me chamaram para almoçar, eu fui lá, disseram, Rubinho, a gente quer fazer o Itamaracá Fest. Eu disse, ó, Itamaracá não tem dinheiro para pagar artista. Não, mas não tem problema, o investimento é nosso, vai ser pago, certo? E a gente vai ter o retorno lá. Agora você tem que providenciar o caminho para que a gente... A infra. Exato. Tudo. O lixo, máquina, tudo. E aí começou um evento que é o seguinte, aí nessa época tinha um empresário que era entre o outro. Disse, rapaz, e começaram a brigar. Eu disse, rapaz, vamos fazer uma junção. Uma junção. Itamaracá tá precisando disso aí. Aí um disse, eu trago Cláudia Leite e Zezé de Camargo. Aí eu disse, Itamaracá, Cláudia Leite só tinha passado de avião por cima, né? No auge de Cláudia Leite, né? Aí eu trago Ivete Sangalo. Exato. Aí o outro disse, aí eu disse, rapaz, aí eu não vou mais nem dormir hoje à noite, né? Eu fui, inclusive, para esse show de Ivete Sangalo. Ela foi lá, Ivete Sangalo, não foi? Cláudia Leite. Cláudia Leite, aliás. Cláudia Leite e Zezé de Camargo. Então fechou a ilha. Fechou. Aí eu vou lhe dar um exemplo aqui, como aquilo movimentou. As caravanas passaram aí lá, você sabe, naquele tempo passou a vir de João Pessoa, de Alagoas, começou as caravanas. E eu me lembro bem, hoje eles falam comigo, os taxistas, né? Então, inclusive, eles me falaram, Rubinho, manda limpar os terrenos. E esses meninos que tomam conta de carro, você manda cobrar 10, se não me engano, manda cobrar 10 e pronto, tá tudo pronto, vai todo mundo ganhar dinheiro. Aí o que é que aconteceu? Os taxistas, porque muita gente não ia de carro, né? Aí começaram a ocupar os taxistas. Os taxistas, eles botavam os 5 com motorista, mas botavam 4 pessoas no carro. Cobravam R$ 15 por cabeça, R$ 60 numa viagem. Então essa viagem ele ia, eles deram 5, 6, 7, quando o salário mínimo era 510. Então teve gente que ganhou o salário mínimo à noite, certo? De viagem que ele fazia, entendeu? E isso, na verdade, nos estimulou porque a gente queria que a economia funcionasse. E né? todo mundo da ilha ganhasse dinheiro. Pronto. Aí a que vendia rolete de cana ganhava vendendo, o outro vendia o cachorro quente, o pau do índio, e tudo. Então tem o seguinte, e a gente ficou eufórico com aquele tipo de coisa, e hoje eu sou conhecido ainda como o cara da Casa da Globo, né? Muita gente que não me conhece fisicamente, mas o Rubinho é esse aí. Rubinho, hoje a gente anda na ilha, né? E como eu te falei, eu tenho amigos que moram ainda lá na ilha de Itamaracá. E eles reclamam muito da questão da educação, da juventude, da falta de oportunidades para a juventude. Para o menino que lá na época do seu governo, ele estava ali nascendo para a vida. Ele tinha 8, 7, 8 anos, hoje deve estar com 20 anos. E não teve oportunidade, não tem oportunidade do primeiro emprego, não tem oportunidade do emprego. Eles já são pais e não têm, inclusive, uma educação para os seus filhos, né, adequada. Por que isso acontece? A insegurança na ilha de Itamaracá, aqueles presídios que estão ali, uma única ponte para você chegar lá e um carro vai e tem que esperar para o outro vir. É uma dificuldade tremenda para uma ilha que carece, que merece. Não carece outra ponte, não carece tirar aqueles presídios dali, não carece fazer uma frente que eu digo assim, de implantar um sistema de adequação, sei lá, ambiental para aquela região ali, para a ilha de Itamaracá, para Itapsuma. É fundamental. Política, depende da política para tudo isso. Depende. Né? Porque, na verdade, quem toma decisões é o gestor que ajuda no processo, mesmo porque quando ele vai buscar coisa lá fora para que aquela coisa seja ativada, né? Itamaracá, na verdade, tem sem reserva de com um adendo. A juventude de lá, ela foi educada a receber o turista. Sim. Aquele menino, um menino ali, um guia turístico, uma coisa toda, mas não foi treinada para o primeiro emprego, qualificar ele para um trabalho, sabe, digno, não que o guia turístico, lógico, é uma profissão digna demais, mas eu acho que tem que qualificar também a juventude, mas continue, fale aí. Uma das coisas, inclusive, que a gente deu ênfase foi a educação, certo? A gente procurou melhorar, porque as estruturas das escolas são muito precárias, né? Sim. E a gente começou primeiro a parte física para poder receber o alunado, né?
A gente deu importância ao alunado. A gente fez a farda dos alunados. Todo aluno recebia 2 fardas por ano. Inclusive, uma das coisas importantíssimas que a gente fez, a merenda escolar. Merenda escolar, a gente chegou a dar 3 merendas na escola, certo? Eu disse, tem que... E a qualidade, a gente contratou uma nutricionista e ela deu qualidade à merenda. Então, ainda me lembro, assim, numa campanha, quando eu cheguei, e conversando com o pai de aluno, às vezes a pessoa não é informada porque eu não tinha esse instrumento que hoje a gente tem de divulgar. Ah, mas o senhor não fez nada. Eu disse, o senhor tem filho? Ele disse, tenho. Ele vai para a escola? Vai. Que escola é? Ele dava. Aí, se a escola, como é que estava? Pintada, arrumada? Não. Realmente a escola estava arrumada, com ventilador, tudo direitinho. E aí, e seu filho? Não, ele gosta. Me diga, como é que ele vai para a escola? Vai de quê? Ele vai a pé? Não, ele vai de ônibus. Ônibus? Tem ônibus novo. Eu comecei a mostrar através das coisas que quem tinha feito aquilo era o prefeito, que ele estava dizendo que não fez nada. Você se preocupou com a educação. Exatamente. Então a gente deu uma merenda extraordinária. A gente, inclusive, a gente deu o transporte, inclusive a gente fez um programa de 400 bicicletas doadas aos alunos. Quer dizer que antes as crianças não iam de farda para a escola? Não tinha? Não, foi muito precário. Precário, tudo. Sempre, e a gente, durante os 4 anos, todos eles tinham uma fardinha, todos eles transporte, alimentação, merenda, da melhor qualidade, entendeu? Inclusive com esse pai do aluno, quando eu disse, me diga uma coisa, seu filho... Ele vai para a escola, ele disse, vai, ele lá tinha alguma alimentação, ele tomava logo quando ele chegava, ele tinha uma chocolatada, tinha isso, tinha aquilo, e depois, coisa que inclusive ele comia bem, porque quando chegava, ele voltava da escola, ele não queria mais nem almoçar. Por quê? Porque o menino disse... Eu comia na escola. Eu comia na escola e às vezes eu chegava em casa bem alimentado da escola, porque tinha um baião de 2, acho que era um arroz com carne, que era delicioso a comida da escola. Mas... E aí o pai dizia, ele chega com o bucho cheio e não quer mais comer em casa. E aquilo me marcou como uma fase positiva que as coisas acontecessem, né? A gente tem uma secretária muito eficiente, né? Vilma, e que era da própria Itamaracá, ela era de Itamaracá, ela tem um histórico de educação, de educação. A gente conseguiu melhorar a educação em tudo. Né? E a questão da segurança, Rubinho? A segurança é fundamental, porque Itamaracá era tido como local, inclusive, de muito assalto, muita coisa que acontecia. E a gente fez muita amizade com a polícia, tanto a militar como a civil. E a gente dava a eles, a gente sempre tinha encontro com os coronéis, com os majores, com os capitães. E eles sempre reuniam com a gente, tanto a Polícia Civil também. Desenvolvendo sempre um plano de ação. Tudo. Então a gente começou, que inclusive Itamaracá era freguês de Cardinô, certo? Eu disse, vamos tirar Cardinô do ar aqui na ilha de Itamaracá. Sim, sim. Né? E a gente conseguiu. Por quê? Porque, por exemplo, a Polícia Civil, a gente dava uma pessoa para cozinhar, a gente dava fazia tudo, carro, gasolina, o que precisava a gente fazia. A militar, a mesma coisa. A gente sempre estava com encontro aquele. Então, eu me lembro, nas festas, nos eventos, o carro da gente ia buscar a segurança, né, que vinha. A gente anunciava, e eles vinham, eles chegavam no carro da polícia e logo que eles chegavam, eles tinham. Se eles chegassem de tarde, tinha um lanche. Se eles chegassem mais cedo, tinha um almoço. Mais tarde, tinha um jantar. Tinha um lugar com ar-condicionado para onde eles ficaram. Então, todos eles. Quando a gente dizia que a festa era em Itamaracá, olha, a gente vai, a gente quer. Porque eles eram bem tratados, bem alimentados. A gente tinha um bom trâmite com o pessoal da polícia. E então, tanto a civil como a militar nos ajudou bastante. A ponto, inclusive, Itamaracá ter... Cardinô esqueceu Itamaracá, certo? Com todo o mérito que ele tem, mas a notícia que ele dava não era favorável a Itamaracá. A gente conseguiu fazer com que as coisas Itamaracá fosse agora, estivesse chegando como antigamente era, que você dormia de porta aberta. Então você se preocupou muito também com a segurança das pessoas que ali residiam. Com certeza. Me diga uma coisa, Rubinho, aquela ponte, uma única ponte para chegar à ilha,
A dificuldade de você chegar ali, como eu te falei, um carro fica lá para depois o outro passar, ou então fica meio que complexo. Quando em época de verão, né, que o pessoal quer ir para a praia, não dificulta a chegada das pessoas aí, né? Hoje inclusive a ponta mais largada. Mais largada, né? Tá passando dois carros. Agora, nós só temos uma estrada. No nosso governo a gente fez um projeto para viabilizar não só a estrada principal, mas as vias que dão acesso à praia mesmo. Sim. Então a gente criou a principal, a gente deu o trato asfaltando, fazendo o que teria que fazer, limpando, e a gente estava fazendo uma no meio, no intervalo entre a praia e a parte de mata para trás, e tinha uma lá por um terreno que a gente chama de ascendino. A gente fez criando uma terceira via para escoar tudo, para a gente não ter problema. Uma saída. Exato. Uma saída como entrada, para evitar aqueles aglomerados, mas não deu tempo, na verdade, da gente realizar aquilo todo, mas está dentro do planejamento. Estava, inclusive, o seguinte, e a gente fez um planejamento maior, né? Pegou um planejamento para criar uma nova ponte, certo? Só que essa ponte era do Estado, né? Que o Estado quem iria fazer. A gente fez um planejamento do pedágio. A gente fez uma Ainda está nos seus sonhos? Ainda está na sua vontade de construir uma nova ponte? Que, inclusive, essa era uma ponte estaiada com três idas e 3 voltas. Essa ponte ia dar, inclusive, num projeto do próprio governo estadual, que ele quando a Fiat foi instalada em Goiânia, ele precisava daquele projeto que existisse ali, e ele tinha uma via para escoar toda a entrega dos automóveis. Então, o projeto, a gente está com o projeto ainda, né? A gente sonhou que isso acontecesse. O tempo foi muito curto. Como é que você enxerga Itamaracá hoje? Olha, hoje, infelizmente, Itamaracá, eu não gosto nem, mas infelizmente tem que Você falar. ama a cidade? Com certeza. Itamaracá hoje está transformada numa cidade completamente inviável. Né? Veranista foi embora, reclamação constante, o lixo é perene, a estrada toda esburacada, e infelizmente hoje o desemprego é geral, e hoje se depende de prefeitura para emprego, mas a prefeitura não tem recurso para gerar emprego para todo mundo. Então o maior gerador de emprego do mundo é o turismo. E a gente tem a maior fábrica de emprego, que é a ilha de Itamaracá, uma ilha, um acidente geográfico, a 45 km do Recife, com toda e qualquer infraestrutura para qualquer tipo de turismo que você faça. Turismo histórico, ecológico, de lazer, de negócio, tudo está preparado. Mas, infelizmente, nós temos o desprazer de ver tudo isso abandonado e nada iniciado para que esse grande boom de emprego seja feito e Itamaracá volte a brilhar. Itamaracá por si só é um brilho, o mais extraordinário, né? As coisas, mas a gente a gente tem um projeto de Jaguaribe, a coisa mais linda do mundo. Projeto da Orla de Jaguaribe. A gente tem um projeto lá em Jaguaribe também uma sede de cultura, uma praça da cultura, né? E onde tinha quadra, onde tinha parte de cultura, tudo isso, Lia, inclusive a gente todo o movimento, com toda movimento cultural. E nas festas a gente também Lia é uma referência. Exato, é nacional, agora ela é mundial. Internacional, mundial. Me diga uma coisa, Rubinho, você me falou que a igreja mais antiga não é a de Igaraçu, e sim a de Itamaracá, ali em Vila Velha. Exato, vai causar, inclusive, muita gente vai contestar, mas a verdade está lá. 1526, 1535. Né? Tem 1535 em Igaraçu. Igaraçu e 1526 de Itamaracá. Que é aquela que você chega em Vila Velha. Que é maravilhoso, lindo Vila Velha. Você precisa conhecer Vila Velha. É sensacional. É um lugar maravilhoso, né? Histórico. Me diga uma coisa, você saiu do PT. Você já não está mais no PT, não, você hoje está no PD? Não, DC. Democrata Cristão. Democrata Cristão, certo. Vou fazer uma pergunta. Por que você saiu do PT? O que foi que houve no Partido dos Trabalhadores? Depois de 20 e tantos anos você ia nesse partido. Porque saiu dos meus princípios. Os princípios que eu achava que era do partido. Mas o partido mudou. O partido passou a trabalhar de forma diferente. Né? Inclusive é o seguinte, a gente tinha a vontade para que a gente, na verdade, expusesse o que quisesse, né? E fosse discutido dentro do partido. E essa discussão passou a não mais existir. A ser privada. Exato. Então é o seguinte, eu não sei o que foi que danado fizeram, e se interessaram não em qualidade, certo? E começaram a achar que tinha que se agregar a fulano, a ciclano, que não tinha qualidade nenhuma para que a gente pudesse agregar. Então isso foi
revolta, né? Porque até então E causou sua saída. Com certeza. Os princípios. Tudo. Todo mundo, rapaz, a referência era Rubinho, PT era Rubinho, sem arrogância e tudo, mesmo porque eu sou muito simples, eu não tenho, não é? Não, o PT era Rubinho, mas eles me fizeram uma desfeita muito grande, quiseram me impor uma coisa que não cabe, inclusive, da minha formação. Né? A gente acompanhar quem não merece, não adianta, meus princípios foram totalmente diferentes, e fiquei tremendamente surpreso. Mas, graças a Deus, eu sou muito ligado à espiritualidade e pedi para que aquilo saísse da minha mente, para que eu não ficasse com raiva. E até rezasse por essas pessoas. E como foi que as pessoas entenderam isso? Estão recebendo você muito bem? Muito melhor até, porque viram que eu tinha determinação em fazer o bem. Eu não fui atrás de vantagem nenhuma, porque vantagens tentaram me dar todas, certo? Para que eu, na verdade, mudasse a minha atitude e sim, fosse incluído num lugar onde eu não seria nem vou nunca. E hoje as pessoas dizem, rapaz, o cara continua aí na vida dele, ele continua pobre, ele continua andando no meio da rua, ele continua olhando para a cara das pessoas, porque tem dignidade. Então isso é fundamental. Tentam destruir, mas não vão conseguir nunca. Né? Já estão justificando que eu não queria isso, não queria aquilo. Eu só quis o bem. Eu queria que, inclusive, o PT repetisse os anos anteriores em que eu fui um tremendo seguidor. Mas praticamente não me expulsaram, porque eu saí antes, né? E eu me expulsar porque isso é uma ideologia diferente, eu nunca ia ficar. Mas eu fui lá e pedi para sair, porque hoje, inclusive, as pessoas dão parabéns, você se determinou a fazer as coisas certas. Pelo posicionamento que você tomou. Também, então eu estou tranquilo. Você tem discutido com a população hoje por que Rubinho hoje é pré-candidato? Você buscou ser candidato pelo o que está acontecendo na ilha? Por que essa vontade hoje de voltar a ser prefeito da cidade? Porque eu vejo a oportunidade de recuperar a ilha. Né? A gente tem projetos. Você tem discutido com a população? Sim, isso inclusive, apesar do você ver, eu saí de um partido onde tinha estrutura, né? Mas que não estava nos dando, certo? E entrei num partido que, graças a Deus, eu agradeço a eles que me receberam, né? E mesmo com a pouca estrutura, eu sou um cara que não sou... Eu tenho uma pousada, né? Mas a pousada também, hoje, ela não está funcionando plena. Por quê? Porque Itamaracá entrou num declínio total. E a coisa que está dentro de Itamaracá está tudo quebrando, está tudo falindo. Então eu tenho uma pousada belíssima, na beira da praia. Eu tive um problema que a praia, inclusive, ela mudou, invadiu, tudo isso faz parte. Por problemas outros feitos, né? Inclusive que levou essa coisa, trouxe um técnico, trouxe um engenheiro, trouxe tudo, um pessoal que inclusive trabalha na recuperação de orla marítima, inclusive eles chamam de enchimento de retenção, área, então trouxe, fizemos o projeto, conseguimos com o governo federal, não nesse, o anterior, recurso para que fosse feita. Sim. Mas que infelizmente o burgomestre que lá está, ele achou por bem que essas coisas não avançassem, porque eles achavam talvez que meu nome era que aparecesse. Porque na verdade quem ia aparecer não era Rubinho, era governo federal e Ilha de Itamaracá. Sim, e hoje toda aquela região, o veranista foi embora. O sossego era completo de veranista. E o grande boom era a praia. O grande requisito é que se soltava as crianças lá, e ele ia tomar banho de mar, tudo. Hoje soltava a criança vai, hoje passa um canal que não existia, inclusive por uma construção também erguida de forma irregular, e aquilo ocasionou isso. Eu trouxe esse técnico, conhecido internacionalmente, o projeto foi feito, e faltou à prefeitura só um pagamento de uma nota fiscal de R$31 mil para que o projeto lá fosse executado com 180 dias de recuperação da orla. Mas eles botaram o pé em cima e disseram, até num termo muito chulo, deixa ele se lascar para lá. Porque o interesse dele não é um interesse coletivo, é um interesse individual. E Rubinho hoje funciona como um fantasma para ele. Porque a gente quer o bem, né? E eles querem outra coisa que não é a minha. O meu é o bem-fazer das pessoas. Eu estava conversando ali com sua equipe, e ali, antes da gente iniciar, e a equipe está formatando um programa de governo para poder entregar aos cidadãos de Itamaracá. As pessoas que estão lhe recebendo, logo vão receber esse programa de governo. Você tem conversado com as pessoas, com os comerciantes, com o pessoal da cultura, você está viabilizando esses encontros para poder discutir uma nova Itamaracá. Sim. E esse é fundamental.
é conhecer o que é que as pessoas querem. Hoje mesmo eu moro no Sossego e o alunado de hoje não, porque naquele tempo era tudo, ainda não estava não tinha nem nascido, muita gente, né? E hoje eu transmiti que eu queria conversar com o alunado, eu queria começar a transformar a história a e mostrar entender as pessoas. Exato, né? E tudo, eu disse, eu estou aqui para ouvir. Não sou eu o dono da verdade. A verdade vem de vocês. O que a gente pode viabilizar, a gente viabiliza. Quando não pode, a gente diz que não pode. Então, esse é o meu grande recurso, que eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho nada, mas eu tenho a vontade e a determinação de voltar a fazer com que todos os outros, eles tenham carro, eles tenham dinheiro, tenham tudo. Não importa a mim, porque a minha vida eu levo muito pelo lado espiritual. Né? Eu tenho que fazer com que Você tem uma missão a cumprir. Tenho uma missão a cumprir, tenho. E essa a gente vai cumprir, certo? Se Deus quiser. Porque, inclusive, eu estou diante de uma pessoa como você, extraordinária, que tive o prazer, e estou tendo o prazer de conhecer e de ouvir. E você se determinou, as coisas não vêm por acaso, certo? Você nem sabia, né, quem era eu. Verdade. Quem é Rubinho? Quem é Rubinho? E você, hoje você está me dando uma força extraordinária. Obrigado. Primeiro pelo nome que você tem, né? Depois o seu caráter, a sua formação, tudo isso me ajuda todo mundo. Porque o que a gente quer é o bem dos outros. Né? Eu quero o bem da ilha. Sim. Da ilha de Itamaracá. Eu acho que a ilha de Itamaracá, ela merece mais. E você foi um dos caras que fez muita entrega lá, é um cara reconhecido, hoje lembrado por muita gente. Você merece essa disputa. É importantíssimo que você esteja disputando nesse momento, né? Seu nome ele é muito leve dentro da ilha, a gente vê isso percorrendo por lá. E o que nós desejamos é muita sorte mesmo nesse caminhar tão objetivo. Você está com objetivo, você está ali obstinado, você quer voltar a ser prefeito da cidade de Itamaracá. Não é nem porque é questão de vaidade. Não, sim. É ser prefeito para fazer com que as coisas aconteçam. Porque eu vejo todo dia. Você entendeu? faria algo diferente do que você deixou, que você não fez lá atrás? Você faria algo assim? O que é que você faria de diferente na ilha? Primeiro, eu sou reclamado por muitos secretários que eu coloquei. Certo? E eu entendo. Então, hoje, o secretariado hoje, inclusive, é o seguinte, eu sempre deixei tudo muito aberto, muito livre. Entendeu? As cobranças vinham, mas não são. Hoje, eu estou determinado a cobrar mais. E se não corresponder, a gente infelizmente vai ter que não deixar que eles continuem, né? Por quê? Porque é o seguinte, eles têm ali uma missão. Por quê? Porque você está ali administrando e tem N coisa para você fazer. Então a gente determina que o secretário faça. Se ele não faz, quem recebe a reclamação é o prefeito. Uma coisa que acontece muito, você lá na prefeitura é visitado por muita gente, pelo povo de lá, tudo. E o que é que diziam? Eu estava lá, a secretária dizia, eu quero falar com o prefeito, com o Rubinho. Ele não está. Isso me dava um mal-estar profundo, mas eu só fui saber depois, né? Então, por que eu não esteve? Então, manda ele entrar, se eu não puder resolver, eu digo a ele. Então, eu me lembro lá um caso, aí o rapaz chegou lá e disse, olha, eu quero falar com o prefeito, é isso. Ele não está. Só que eu desci por uma escada outra, não era me escondendo, uma escada que tinha atrás, para pegar o carro, para sair, para poder resolver. Aí ele me encontrou, eu descendo. Aí ele disse, Rubinho, eu digo, tudo bem, eu estou precisando de um favor, disseram que você não estava. Quem foi que falou? A secretária lá. Mas eu estou precisando de uma máquina lá no Alta Felicidade para você dar um grau lá. Eu disse, qual é o problema? Não, porque eu quero que, se puder, você faça. Qual é a hora? Meio-dia a máquina estava lá. Entendeu? Então, meu prazer maior era justamente que eu tinha um poder de determinação, resolver. Quando é que o secretário me perguntava ao secretário, isso aí, para amanhã, não existe para amanhã, existe para hoje, para agora, tem que resolver. Não, vamos ver, não existe. Exame, vamos fazer. O serviço público está ali para isso. Exatamente. Você está como servidor, né? Eu tive uma consultorazinha. Por que colocam tantos secretários não técnicos, políticos, cargos políticos? Política. Infelizmente. Para atender a determinados... Porque se acha que com aquilo você vai arrumar voto. Então o voto tem sido mais
primordial do que, na verdade, as coisas acontecerem. Né? Se você começar a fazer com que as coisas se resolvam, Sim. Então não precisa colocar fulano, o vereador quer não sei quantos cargos, outro quer não sei, não tem cargo. Tem, na verdade, gente que você tem que colocar no lugar para funcionar. E tem que ser eficiente. Exato. Né? Se não der resposta, tem que sair. Isso é uma coisa que, inclusive, o governador Eduardo Campos, ele tinha 3 bolinhas, uma amarela, uma verde e uma vermelha. Quando ele não corresponde, só tu estás com a amarela. Na próxima vez, se você não fizer, é a vermelha. Vai-se embora. Exato, não está resolvendo. Ele cobrava muito, cobrava muito. Ele foi eficiente. E colocou muito técnico, né? Exato. Como o Paulo também colocou muito técnico, né, nas funções. Exato. Então, é isso que a gente quer, essa determinação, a vontade de fazer, né? Eu vejo hoje, eu digo, rapaz, aí as coisas que podem ser feitas tranquilamente. E fica adiando, não vai resolver. Então, por isso, a minha determinação, a minha vontade, vem porque eu não tenho mais tempo. A gente está mais para ir do que para ficar, né? Não é verdade? E essa vontade de fazer, ela é muito grande. Exato. Né? Aí eu preciso prestar as contas. Quando chegar lá, o cara diz... foi o prefeito Itamaracá, Rubinho. Aí vai lá o cara na porta do céu e diz, e aí? Como é que tá a nota dele? A nota tá boa, manda ele entrar. Aí vai ter as 3 bolinhas ali. Olha, a tua bolinha vai estar ali, a vermelha e a amarela. Exatamente. Olha, é isso mesmo. Rubinho, então você está preparado aí, está cada vez mais se preparando para voltar a ser o prefeito de Itamaracá. Com determinação e vontade. E quando aqui, isso vai colar na cidade, sim, todo mundo vai ver, né? E... com certeza, eles vão ver que cada vez mais a gente tem mais vontade. Né? Que coisa boa. E de fazer as coisas que deve fazer. Então, né? Deixa uma mensagem aí toda especial para todos que nos assistem, né? Principalmente ao seu povo lá de Itamaracá. Deixa uma mensagem aí toda especial. Olha, na verdade, primeiro a gente é agradecido a você por nos ter trazido para cá, por dar essa força importante, né? E dizer ao povo de Itamaracá que a vontade é dobrada. Se a gente fez alguma coisa, a gente vai fazer triplicada. Principalmente funcionário público. Deixa eu te dizer uma coisa que aconteceu. Fazia 18 anos que funcionário público não tinha aumento. Tinha aumento pelo seguinte, todos ganhavam um salário mínimo. Porque o salário foi começar a ser defasado. Como não tinha aumento, aí o salário mínimo foi se aproximando do maior salário que existia. E nós fizemos um plano de carga e carreira, onde foram todos beneficiados. Os funcionários passaram a ganhar 3, 4 vezes do que ganhava. Inclusive, eu ainda me lembro do dia que a gente fez o plano de carreira, que a gente colocou, porque fez um estudo para poder fazer, porque a gente tinha que ter recursos para poder fazer. E um dos amigos nossos funcionários, Rubinho, tu quer ver a alegria? Eu sou, gente, claro, quero. Vai na Caixa Econômica, todo mundo estava com contra-chequezinho. E hoje eu ando nos lugares, tem lá sempre quando eu passo, ele diz, prefeito, eu digo, oi rapaz, minha casa eu comprei porque o senhor me permite isso. Não, o senhor lá de cima. Eu não, eu apenas cumpri minha missão aqui. Eu passo um lugar, no seu tempo eu ganhei dinheiro, no seu tempo tinha festa, no seu tempo tinha Rede Globo, no seu tempo tinha tudo isso. Então eu quero reviver Itamaracá. Eu quero que ela evolua, eu quero que ela... É a minha grande satisfação. Olhar para o servidor, né? É ele que atende a população. E o servidor tem... Olha, eu cheguei a dar 14º salário aos agentes de saúde, certo? O que acontece? Chegava um dinheiro no final de semana ou no final do ano para saúde, para que você colocasse nos lugares onde você deveria achar que era prioritário. Eu chamei o nosso secretário de saúde, doutor Marco, por sinal um cara benquisto, né? Muito benquisto, um cara que atendia todo mundo. Ele, na verdade, ele cumpria com o trabalho dele dobrado. E eu disse, Marco, esse dinheiro aí, não, você pode fazer o que você quiser. Comprar um carro para a saúde, comprar isso, comprar aquilo. Eu digo, me diga uma coisa. Quanto é X? Dá para pagar o 14º salário? Dá. Então vamos pagar. Então nós instituímos lá com os agentes de saúde e agentes de endemia o 14º salário. E eu quero não só estender, não é promessa, é meta. Todos os anos. Todos os anos, não só agente de saúde e agente de endemia, não. A gente tem que fazer isso com os funcionários como um todo. Para isso a gente tem que ter receita. E a gente já sabe como ir buscar receita. Não é só FM, não. A gente tem como
fazer com que a receita aumente, através do IPTU, através do pedágio, através de N coisas que a gente pode, inclusive, fazer melhorar, e a receita que é X, ela ser X mais Y, e a gente melhorar a qualidade de vida do povo. A ilha está faltando também, Rubinho, uma das coisas muito importantes que eu acho que cada município tem que fazer é a elaboração de projetos. Brasília está cheio de dinheiro para poder distribuir para as cidades brasileiras, são 5.000 e tantas cidades no Brasil, e que faltam projetos. O prefeito, ele tem que tomar essas medidas, é sair do seu assento, ir até elaborar uma equipe, ter uma equipe de projetos para poder buscar esse dinheiro lá em Brasília, seja para o turismo, seja para a mobilidade urbana, seja para o transporte, para o calçamento, para o asfalto, né? Para as pontes que precisam ser construídas. Tem aí os ministérios, né? Precisando, olha, tragam um projeto. Mas a maioria das prefeituras, elas estão no Serasa, que é o CALC. O CALC devendo isso, devendo INSS, devendo aquilo. Aí não passa. Quando chega em Brasília, bate lá e volta, né? Então é preciso que haja aí uma solução para esses problemas, que é uma equipe voltada para projetos, né? Então, cada prefeito aí que estiver nos assistindo, tome isso como medida, deixe sua cidade em dia, tire ela do Serasa, vá até Brasília. Brasília tem dinheiro, complemente, traga esse dinheiro. Não é só o FPM que você fica ali todo mês recebendo, tal, porque aquele dinheiro ali, ele já está comprometido. Vá buscar novos recursos para fazer novos investimentos. Inclusive, o presidente Lula disse, olha, tem dinheiro, se tiver projeto, tem dinheiro. É fundamental, como você diz, uma equipe técnica para fazer o projeto, para se buscar o recurso que lá está, né? Isso a gente, inclusive, já está na cabeça, né? Porque a gente vai começar, além dos projetos que a gente gente deixou muito projeto, né? Mas, infelizmente, os projetos morreram no nascedouro, né? Nem aconteceram. A gente quer que isso aconteça. Então, já que existe essa flexibilidade, inclusive o presidente, eu vi, se traga, tem dinheiro para educação, para cultura, tem muito dinheiro. Você é amigo de Lula, né? Na verdade, eu inclusive tenho fotografia com ele, né? Eu sou um admirador dele, né? Porque, na verdade, você veja, o cara que chegou em um ano, ele já fez mais... Você o conhece pessoalmente? Conheço. Né? Tive o prazer de ter uma fotografia com ele, né? Ele está lá, mas não vai ser por eu não estar no partido que eu vou deixar de ir. Claro que não. Muito pelo contrário. Inclusive, ele tá com dificuldade, porque muitas coisas que estão existindo dentro do partido não estão ajudando. Está dificultando. Exato, dificultando. O próprio partido. Pronto. Ele próprio, por exemplo. E ele sabe disso. Sabe. Né? Por exemplo, se eu fosse um cara aqui vingativo e que queresse, não, eu quero, na verdade, mesmo porque eu quero a melhora nossa. O que ele já fez em 2 anos, quase 2 anos, não existe, né, em nenhum anais de história de tudo isso. Tudo, ele está nos mínimos problemas, porque ele foi um homem do povo, ele é um cara inteligentíssimo, né? É um cara que tem uma resposta grande. O que eu pedi era que ele o seguinte, ele esquecesse um pouco os naros da vida, né? Porque às vezes ele fica com raiva, porque na verdade o que fizeram com ele foi muita safadeza, né? Forjaram tudo e hoje está tudo aparecendo aí, né? Essas coisas todas que fizeram com ele. O que Moro, até a juíza agora, ela, que era prepotente, arrogante, inclusive interveio com Lula, olha, se o senhor não se comportar bem, não vai dar certo comigo. Hoje ela está começando a responder processo. Porque tudo aquilo que ela fez, não pense que você vai fazer e vai ficar, porque o homem lá de cima manda a contabilidade. Amanhã vem a conta. Exato, né? E ela, essa Hard, que era prepotente e arrogante, ela hoje está respondendo para estar chorando. Ela fez chorar muita gente. Ela fez chorar o neto de Lula, que morreu, inclusive sem assistência dele, esqueceu a assistência do avô, porque não deixaram o avô. Então, tudo isso, você veja o que esse homem sofreu. Passou 500 dias, certo, se não me engano, e dizendo, não quero pulseira, eu quero mostrar que eu não tenho nada de errado. E mostrou e está mostrando, e a história está mostrando tudo isso. Então, um homem desse, na verdade, é o seguinte, deve ser cultuado, né? Deve ser
a gente deve protegê-lo, porque ele, quando o país está outro, em tudo. É no PIB, é no déficit público, tudo está sendo resolvido. Então, no governo do Estado, você também quer uma aproximação. Seja lá qual for o governo, você quer uma aproximação, sim, porque a cidade depende disso, né? Claro, e o Estado, e o Estado, na verdade, tem uma evidência muito grande, porque 1/3 da ilha é do Estado. As terras são do Estado. Né? E precisam ser bem cuidadas. Exatamente. Né? E você vai cobrar isso? Com certeza, certeza. Então, doutor, eu tenho isso aqui. Tem um projeto aí de Jaguaribe até o Fortaleza. A via e uma ciclovia. Eu já tinha esse projeto. É o seguinte, a gente ganhando, eu vou lá para a governadora e não vou pedir para ela fazer. Eu disse, eu quero seus técnicos. Traga o técnico para a gente fazer o projeto, viabilizar a coisa e depois eu venho buscar dinheiro. Eu vou arrumar lá também. Por quê? Porque vai ficar... É muito fácil. Eu quero lá, eu quero uma ciclovia, eu quero isso. Não, eu quero viabilizar. Turismo, ou infraestrutura? Não, infraestrutura. Então você vai até o Ministério também? Sim, também, claro. Vou logo aqui no Estado, cobro e vou lá para cima para... O Estado tem dinheiro, não tem um volume que tem, inclusive dinheiro. O Lula mandou muito dinheiro para o Estado e tem também lá em cima. Porque Ministério da Infraestrutura, das cidades, e que tem de dinheiro não está no gibi. É verdade. E falta projeto. Exato. Eu tenho uma vizinha que é ministra, certo? Apesar de eu nunca ter visitado, porque eu não sou muito chegado a essas coisas, Luciana, né? Sim, de ciência e tecnologia. Aí o que é que acontece? Ela perguntou, cadê o Rubinho? O Rubinho tá lá. E ela tá lá no condomínio, que é vizinha ao meu chalé. E o condomínio agora está sendo invadido pelas águas. E eu tenho um projeto, certo? Não eu, nós temos um projeto. E ela disse... Quer fazer vistas ao projeto. Exato. E ela disse, aí o menino foi lá, explicou a ela, liga que eu vou falar lá com Lula, falou com Lula, e faltava só a prefeitura de Itamaracá colocar o projeto no PAC. Ela disse, manda ele colocar no PAC que está resolvido, o projeto vai ser feito em 180 dias. O prefeito colocou? Não, muito pelo contrário, está nem ligando. Então o condomínio dela está lá agora, também sofrendo as consequências, né? Entendeu? Como o meu chalé sofreu as consequências. Então é bom porque a água colocou todo mundo igual. Não tem nem rico nem pobre. Sim, não tem. Não é verdade? Rubinho, eu quero agradecer a sua participação, quero que você faça aí suas considerações finais, inclusive, mais uma vez aí, ao seu povo lá de Itamaracá, que está nos assistindo, nos vendo, agradecer a grande audiência, a sua participação aqui é sempre muito bem-vinda, o canal está aberto para você, nós temos aqui recebido pessoas ilustres como você e esteja sempre à vontade, tá bom? A casa é sua. Tá? A gente agradece então, muito. Fale aí para os seus telespectadores. Fundamental importância, isso aqui que você nos colocou, né, à disposição. Funcionário público, as pessoas, os veranistas, tenho uma certeza absoluta. Não é promessa, é meta. A gente vai cumprir, na verdade, com os pré-requisitos para que a ilha volte a brilhar. A ilha volte a ser a ilha dos sonhos, dos desejos de todo mundo. São 17 quilômetros de praia, belíssima, né? Que sofre, às vezes, a interferência de esgoto, essa coisa, a céu aberto, mas que tudo isso vai ser solucionado pela vontade, não é Rubinho, não. É um conjunto de forças que vai fazer com que a ilha, na verdade, seja dada a resposta a toda a sociedade pernambucana, inclusive governadores, ex-governadores, hoje ministro, tudo isso. Todos eles fizeram parte da história da ilha. E hoje estão tremendamente insatisfeitos, mas vão voltar a ficar satisfeitos. E a frequentar a ilha. Com certeza absoluta. A gente agradece a todos vocês que nos tiveram a paciência de ouvir, né? E isso é extraordinário. Hoje à noite eu me acordo de madrugada, mas essa noite eu vou dormir o resto da noite tranquilo. Por ter dado essa entrevista aqui a você. Muito obrigado. Recebemos aqui Rubinho Catunda, pré-candidato a prefeito da cidade de Itamaracá. Já foi prefeito, governou a cidade, fez muitas entregas e quer voltar a governar a ilha de Itamaracá. Ele está no partido... Democrata Cristão. Democrata Cristão.
e está disputando aí junto com outros pré-candidatos. Eu queria agradecer a cada um de vocês que assistem o nosso podcast, né, Sem Pauta Entrevista. Na próxima semana nós temos outro convidado. E não se esqueça, assista nos canais, no YouTube, tá? O nosso canal no YouTube. E não se esqueça do sininho, no sininho, tá? Para poder receber as notificações. E também no YouTube no canal do Oxentecast. Tá? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana.